Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um estudo aqui no nosso canal, onde nós estudamos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque essa é a nossa grande herança, né? As Escrituras é a grande herança do cristão e nós precisamos conhecê-la, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. E isso é o que nós fazemos aqui no canal. Hoje nós estamos começando uma série, agora um pouco diferente, porque até o momento nós temos feito estudos temáticos, né? Nós pegamos um tema, vamos falar, por exemplo, sobre o pecado, e conversamos sobre esse tema, e vamos pegando versículos nas Escrituras, na Bíblia, que falam a respeito disso, ou sobre a justificação, ou sobre a santificação. Então nós vamos lá, percorremos as Escrituras e vamos pegando textos bíblicos que falam da santificação e estudamos esse assunto temático. Essa é uma forma de se aproximar da Bíblia e de estudar as Escrituras. Mas nós temos uma outra maneira, que é a maneira expositiva, que é quando a gente pega um livro da Bíblia, né, um determinado livro da Bíblia. Aqui, hoje, nós vamos começar a trabalhar com Colossenses. E o que a gente faz? A gente vai lendo esse livro juntos. Nós vamos pegar, dividir em partes. Hoje nós vamos começar Colossenses capítulo 1 e vamos ler do versículo 1 até o 12. E vamos buscar entender a mensagem original do texto, compreender aquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo nessa carta e também buscar extrair o ensino dessa carta para nós. Por que eu resolvi fazer dessa forma? Porque eu tenho percebido muitas vezes que as pessoas têm um certo receio de se aproximar das Escrituras. Nós pensamos que as Escrituras são muito complexas para que uma pessoa comum se aproxime dela. Nós acreditamos muitas vezes que a Bíblia é apenas para alguém que vai viver disso, vai viver no ministério como um pastor ou um mestre, mas esquecemos que as Escrituras Sagradas foram deixadas para a Igreja de Cristo. E se nós somos cristãos, se nós somos a Igreja, as Escrituras são para nós. Nós precisamos ler as Escrituras para ouvir assim a voz de Deus e podemos praticar os seus ensinos. Então é muito importante que nós nos aproximemos da leitura bíblica e não tenhamos esse receio de nos achegarmos a ela. Então, o objetivo aqui, para você que até hoje tem esse receio, né, esse medo de, poxa, eu não vou entender nada, eu vou ler e não vou compreender. Dá para compreender, é possível compreender. Algo importante sobre estudar as Escrituras. A primeira coisa que você tem que fazer é ter uma Bíblia em suas mãos com uma tradução boa, de fácil entendimento. Não adianta você ter uma Bíblia com uma tradução antiga, com aquele português, né, extremamente antigo, arcaico, que hoje a gente não fala, a gente não usa essas expressões. Então você teria daí que ler a Bíblia com o dicionário do seu lado. Então nós precisamos ter uma Bíblia com a nossa linguagem de hoje, assim como ela foi escrita, né, na linguagem, pelo menos o Novo Testamento, quando os apóstolos escreveram, pessoas simples. Imagina o apóstolo João, um pescador, ele escreveu na língua que eles conversavam, o grego. E o grego simples ainda, daquela região, daquela época. Então, eu e você, se vamos nos aproximar, busque uma linguagem simples. Uma delas é a que nós vamos usar aqui na maioria dos nossos textos, é a NVI. Então, você compra uma Bíblia numa linguagem acessível, NVI, NAA, NVT, né? NVT também é uma linguagem muito boa, para que você possa se aproximar das Escrituras de uma maneira mais fácil, com uma leitura mais compreensível. Mas é possível sim nós nos aproximarmos das Escrituras, nós lermos ela e compreendemos a mensagem geral. Talvez alguns elementos pequenos você fique com dúvida, mas para isso que se existe igreja, família, onde nós vamos
conversar às vezes com alguém que está mais adiante na compreensão, no estudo, e você tira as dúvidas, mas o todo é possível. E a gente vai ver isso aqui, como a gente consegue ler e entendendo a mensagem principal e o que? Buscar compreender qual é a mensagem do texto para nós, para a nossa vida. O que aquilo pode trazer de informação para que eu mude, para que eu seja transformado. Ok? Então, o nosso objetivo é esse, é nos aproximarmos das Escrituras, para que aqueles que têm esse receio de se achegar às Escrituras possam ver que ela foi feita para nós. O Senhor Deus deixou as Escrituras como a nossa herança e nós devemos nos aproximar dela com um coração quebrantado, com um coração contrito, esperando e dizendo: Senhor, revela-te a mim, fala ao meu coração, através da tua palavra, a palavra que tu deixaste para mim. Então vamos lá? Nós vamos estudar então hoje Colossenses, uma carta de Paulo, né? Uma das tantas cartas de Paulo. Nós temos aí no Novo Testamento pelo menos 13 cartas de Paulo, né? Foi escrita por volta aí do ano 60 depois de Cristo, e acredita-se que Paulo estava escrevendo essa carta de Roma, onde ele estava preso, a primeira prisão dele. Paulo foi preso, principalmente 2 vezes, as prisões mais longas. Essa primeira prisão, que ele foi solto depois, e a segunda, onde depois resultou na sua morte. Mas essa era uma prisão um pouco mais tranquila, onde ele tinha direito de ter visitantes e estava numa situação um pouco melhor. Mas ele escreve na prisão de Roma 4 cartas, carta aos Efésios, Filemão, Filipenses e a carta aos Colossenses, que nós vamos estudar. Região, para a gente se localizar um pouco, da onde que a gente está falando, região Colossos, essa cidade que Paulo escreve, fica ali na Ásia Menor, onde é hoje a atual Turquia. E o objetivo principal dessa carta, a gente vai ver, você vai perceber, que Paulo quer escrever para eles buscando o crescimento espiritual daquela igreja, que eles possam ser fortalecidos na fé. A gente vai perceber ali que Paulo não visitou essa igreja, não foi Paulo que foi até lá e ensinou eles, assim, por exemplo, a carta na igreja de Éfeso, foi Paulo que foi até lá, Paulo ficou lá anos explicando o evangelho para eles. No caso de Colossos, não. Quem foi lá foi Epáfras, um discípulo de Paulo, e ele foi lá e ensinou o evangelho, ele plantou aquela igreja, e Paulo escreve essa carta para fortalecer a fé daquelas pessoas e, assim como todas as cartas de Paulo, ele vai também escrever essa carta para combater heresias. Sim, heresia não é um privilégio nosso apenas, Heresia é algo que existe desde o primeiro século, desde a fundação da igreja, já surgiram as heresias, os desvios doutrinários. Então, a gente vai perceber nessa carta isso também. E a beleza dessa carta, por que eu amo tanto e por que eu escolhi ela para ser a nossa primeira carta aí para a gente ler juntos, para a gente aprender? Porque é uma carta que, ao passo que Paulo está combatendo essa heresia surgindo ali na igreja de Colossos, que era o legalismo, a tentativa de se fazer merecedor da salvação, de eu cumprir ritos e cumprir coisas para que eu mereça a salvação. Então, em contrapartida a isso, Paulo vai escrever uma carta que fala da supremacia de Cristo, da suficiência, como Cristo está acima de tudo, como Cristo é o suficiente para a nossa salvação e para a nossa fé. Então é uma carta muito linda que exalta demais quem Cristo é para nós. Então vamos lá, a gente vai ler, eu vou ver se eu leio aqui direto do versículo 1 até o 12, só que enquanto eu leio, eu quero que você já vá percebendo os 3 elementos, que é o título que a gente pode dar para essa primeira parte aqui da carta de Paulo, que ele mostra para nós 3 elementos principais da vida cristã. E enquanto eu leio, você já pode ir percebendo esses elementos.
você vai perceber, primeiro elemento, que algo que faz parte da vida do cristão é a oração. A oração, o amor pelos santos, um orando pelo outro, um clamando pela vida do outro. Você vai perceber isso claramente na carta. Segundo elemento da vida cristã, que ele vai falar conhecimento de Deus, o conhecimento da vontade de Deus, dos planos de Deus, da obra de Deus. Conhecer isso. E segundo, uma vida digna do Senhor. Uma vida que corresponde a um cristão que vive com gratidão a Deus no coração. Então, 3 elementos que você vai perceber: oração uns pelos outros, conhecimento da vontade de Deus, a busca incessante por Deus e por sua palavra, e terceiro elemento, a vida digna, a prática de uma vida digna, os frutos do Espírito Santo, de alguém que vive agora grato por tudo que Deus fez por nós. Então vamos lá, vamos iniciar nossa leitura. Colossenses, se você já tem essa Bíblia aí, né, na sua casa, é essencial, não tem como ser um cristão, querido, não tem uma Bíblia aí para você abrir, folhear ela, sublinhar os textos importantes, fazer suas anotações. Então, Colossenses, capítulo 1, versículo 1 ao 12. Vamos começar nossa leitura. O nosso estudo, obviamente, não vai ser um estudo com característica exaustiva, né? Não vamos buscar exaurir o assunto de cada versículo. Como eu disse, nós vamos ler blocos de cada texto bíblico e vamos buscar ali compreender a mensagem central e extrair para nós ensinamentos, ok? Para que a gente aprenda essa primeira aproximação das Escrituras, porque ela, de fato, as Escrituras são infindáveis em seu estudo. Quanto mais nós estudamos, mais ela se revela a nós. Por isso que a palavra, Jesus vai dizer, as minhas palavras são espírito e são vida. A palavra de Deus, ela é viva. Então você pode ler essa carta aqui quantas vezes você quiser na sua vida e Deus sempre vai se revelar de maneiras diferentes. Ok? Vamos lá? Colossenses capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui um cabeçalho simples de uma carta, né? Assim que se iniciava as cartas antigamente, ele se apresentando, falando quem que é o remetente, falando para quem que ele está enviando aos Colossos, né? Então, veja como é uma carta simples como de antigamente, com a diferença de que aqui essa carta, no que nós sabemos, era uma carta que estava sendo inspirada pelo Espírito Santo, pelo sopro de Deus no coração de Paulo para nos escrever esses textos sagrados. Então ele continua, verso 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês então vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória,
para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Veja só. Percebe como numa leitura inicial você já consegue entender tantos elementos, como não tem nada de oculto nas Escrituras? Veja como é fácil a gente perceber que a oração é algo visível na vida do apóstolo Paulo, oração pelos santos, o amor pela igreja de Cristo. Fica um elemento tão claro. Paulo vai falar que está orando para que eles cresçam no conhecimento, para que eles sejam fortalecidos no poder. Paulo vai falar que é necessário que eles cresçam no conhecimento, por quê? Para que eles possam então viver de maneira digna. E ele encerra falando justamente desse último elemento, que é a gratidão. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, quando nós conhecemos o que Deus fez por nós, é natural que em nosso coração cresça gratidão. Gratidão pelo que Deus fez por nós. Amor pelos santos, pelos que Deus uniu. Nós nos chamamos de irmãos, porque de fato Cristo nos une pelo seu sangue. Nós nos tornamos uma só família. E é esse amor que fica tão visível aqui nessa parte inicial, que quando Paulo vai orar pela igreja. Porque muitas vezes, quando nós pensamos em oração, talvez você tente às vezes orar, criar uma rotina de oração, e você chega diante de Deus e pede algo para você, e coisas que você precisa, e de repente acabou o assunto. Por quê? Porque nós limitamos a oração às nossas necessidades e aos nossos anseios. Mas não foi dessa forma que Jesus nos ensinou a orar. Você lembra? Mateus, capítulo 6, versículo 9, os discípulos chegam e pedem para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. E Jesus diz: ok. Jesus não fala para eles: ora de qualquer jeito. Vai falando aí o que vem no teu coração, que o importante é ser sincero. Não, isso é muito importante observar. Jesus ensina como orar, ou seja, existem as maneiras certas de orar. E Jesus começa falando assim: vocês vão orar dessa forma, Pai Nosso. E esse nosso já nos ensina muita coisa, de que eu não vou orar para o meu Pai, eu vou orar para o Pai Nosso, porque Ele é o nosso Deus. Venha a nós o teu reino. Tudo, Jesus nos ensina, tudo que vocês pedirem, peçam como igreja, como corpo. Você vê um ensino tão importante do Tiago, quando ele diz para nós lá em Tiago 4:3, ele vai falar: vocês pedem, mas vocês não recebem, por quê? Vocês pedem com más intenções, com a fim de gastar nos seus prazeres. Ou seja, ele está falando disso, dessa individualidade. Mas nós precisamos aprender a orar pelo outro, em favor da igreja. Você viu o coração de Paulo? Desde que eu fiquei sabendo, eu não paro de orar por vocês. Não. Olha só ali no versículo 9. Não deixamos de orar por vocês. Veja o coração de Epáfras, que vai lá para levar aquela mensagem do Evangelho. Aquela comunidade e forma aquela igreja em Colossos. Esse amor, e Paulo vai falar ali, né, no versículo 4, temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Nós cristãos precisamos perceber esse elemento na nossa vida, de que você ama a igreja de Cristo, de que você se importa com os seus irmãos. Você tem orado pelo seu pastor, pela vida dele, para que Deus lhe dê capacidade, sabedoria, saúde. Você ora por isso? Você ora pelos seus amigos da igreja, pelas pessoas que são próximas de você? Você tem esse sentimento de orar, pedir para que a igreja cresça no conhecimento, para que a igreja amadureça, para que o Senhor abençoe a igreja para avançar no evangelismo, em ganhar almas na cidade? Você ora isso?
Você tem essa paixão, esse amor pelos santos? Porque isso é um elemento que fica claro aqui na abertura da carta. O amor pela igreja, a oração pelo próximo, pelo meu irmão. Você já orou, você tem orado por alguém que você deseja evangelizar, pedindo para que o Espírito Santo faça aquilo que para mim e para você é impossível? Quando eu faço esse vídeo, quando eu faço esses vídeos aqui, eu sempre oro pedindo, Senhor, faz aquilo que para mim é impossível, porque eu posso apenas lançar as sementes do Evangelho, mas o convencimento no seu coração é só o Espírito Santo que pode dar. Você já orou dessa forma? Você já orou assim por alguém? Por alguém que você deseja levar o Evangelho? Então é isso que essa carta já nos ensina no início. Nós precisamos ter amor pela Igreja de Cristo. Nós precisamos amar as pessoas e precisamos orar por elas. Não apenas por nossos interesses, mas buscarmos os interesses da Igreja de Cristo. Então, esse elemento é o elemento inicial. Depois, o segundo elemento é essa frase de Paulo, quando ele vai dizer aqui no versículo 9, né? Eu não deixo de orar por vocês e de pedir o quê? O que é o grande pedido de Paulo na sua oração? Que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Olha só isso. Mais para frente, no versículo 10, ele vai dizer assim: crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder. Isso é muito valioso entendermos, querido. A vida cristã, ela não se resume a um ato de você confessar Jesus como teu Senhor, de você fazer uma declaração, de você ir lá na frente num apelo e você fez aquela declaração e pronto, agora em diante eu vou frequentar a igreja uma vez por semana e tudo bem. Não, a vida cristã é isso aqui, olha, é crescimento no conhecimento de Deus. É ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Não é um conhecimento pequeno, é pleno conhecimento. É conhecermos de forma profunda o nosso Deus. É nos aproximarmos dele. E por que isso? Por que Paulo diz que vocês precisam crescer no conhecimento de Deus? Para que nós possamos, aí ele vai dizer, né? Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. É isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Aqui é interessante, a gente pode traçar um paralelo com a história de Adão e Eva, né? Porque eles estavam lá no Jardim do Éden e Deus vinha todos os dias, conversava com eles, deixava claro para eles a sua vontade. Deus mostrou para eles de todas as árvores do jardim vocês podem comer, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa vocês não podem comer. Veja, Deus deixa claro para Adão e Eva qual que é a sua vontade. Para quê? Para que eles vivessem de maneira digna do Senhor, obedecendo aquela vontade de Deus. Mas nós sabemos da história. Infelizmente, eles desobedecem à vontade de Deus. Deixam de viver de maneira digna da vontade do Senhor e são separados do Senhor. E aí o texto vai continuar aqui para a gente, e a gente pode acompanhar. Veja o que o texto diz aqui para nós, olha, vivendo de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. E esse é um ponto muito importante. Nós temos que entender que eu e você somos incapazes de agradarmos o Senhor se não vivemos a vontade dele nas Escrituras. Se eu e você vivemos de forma natural, de acordo com o nosso coração, de acordo com o que procede do nosso coração, os nossos desejos, aquilo que nós julgamos ser certo ou errado, sem conhecimento das Escrituras, se nós vivemos dessa forma, nós somos incapazes de agradar o Senhor.
Isso é muito importante entendermos. Porque muitas vezes nós não nos aproximamos das Escrituras, não lemos as Escrituras, porque nós pensamos que somos capazes de, por nós mesmos, vivemos de forma correta. Vivemos de forma agradável, mas não. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam buscar o conhecimento de Deus, vocês precisam buscar ser cheios da vontade de Deus, para que então, dessa forma, vocês possam viver de forma agradável a Deus. Entende? Se nós não buscarmos o conhecimento de Deus, se não buscarmos conhecer a vontade dele que está nas Escrituras, não podemos viver de forma agradável. E como que nós podemos saber isso? Lembra, eu já falei sobre isso. As Escrituras interpretam as Escrituras. Então a gente pode encontrar textos na Bíblia que vão falar para nós o que procede do meu coração e do seu coração de forma natural. Eu e você, afastados de Deus, afastados da revelação de Deus em Cristo Jesus, que está nas Escrituras Sagradas, o que o meu e o seu coração produz? Olha o que a palavra diz para nós em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Ele diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Olha só isso. Quem poderá entendê-lo? Não sei se você já percebeu isso, você olha para o seu coração. Como o nosso coração é desesperadamente corrupto. Às vezes você vai lá e faz o bem para alguém, e algum pouquinho depois está lá o teu coração dizendo, olha, tá vendo como você é uma boa pessoa? E aí já veio o quê? O orgulho. Mesmo quando nós tentamos fazer obras boas, o nosso coração é enganoso. Ele nos pega de alguma forma ou de outra. Por quê? Porque nós somos seres caídos. Nós caímos em Adão, é o que a Bíblia vai falar do nosso pecado original, onde nós somos afastados de Deus. E nossas escolhas, por mais que elas pareçam boas, mas todas as nossas escolhas, elas já vêm manchadas pelo pecado que habita em nós. Veja só a afirmação de Jesus em Marcos capítulo 7, versículo 20. Ele diz assim, olha, o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas, Jesus está falando aqui, ó, de todos, não tem exceção. Jesus não está se referindo aqui nesse texto, de dentro do coração do bandido, do assaltante, do estuprador. Não. Jesus está falando do coração das pessoas, de todas. De dentro do coração é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Isso é muito importante nós entendermos no Evangelho, que o problema moral do ser humano não está o que acontece ao seu redor, mas está no seu interior, no seu coração. Quando eu digo isso, que o problema moral do ser humano não está ao seu redor, não quero dizer que não é importante o que está ao nosso redor. Com certeza, as coisas que nos cercam influenciam nossa vida e nossos caminhos, isso é certo. A gente pode ver isso no Salmo 1. O Salmo 1 vai dizer assim, né? Bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, o que ele está falando? Cuidado com as suas influências, cuidado com seus ciclos de amizade, saiba caminhar longe, se afaste das más influências, porque o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, está nos ensinando que é sim importante as influências, as pessoas ao nosso redor. Só que o que a gente entende pelas Escrituras quando Jesus fala isso? Que não são as pessoas ao nosso redor que fazem com que o mal seja gerado em nós. Nós não somos vítimas do meio em que vivemos.
O ambiente, o meio que nós vivemos, eles podem apenas fazer aflorar de forma mais fácil o mal que já habita em nós. Porque todos nós já temos o pecado em cada um de nós. Em pecado me concebeu minha mãe, diz o salmista. Ou seja, o pecado já está presente, mas dependendo da circunstância ao nosso redor, esse pecado e esse mal pode aflorar de forma maior. Mas esse elemento que eu quero que você entenda muito bem, de que o nosso coração, afastado disso aqui que Paulo está falando, do conhecimento de Deus, do fortalecimento, do poder dele, afastado disso, afastado da meditação da palavra, afastado de caminhar com ele, é impossível que você consiga viver uma vida agradável ao Senhor. Você precisa conhecer Deus, você precisa conhecer a plena vontade dele, para que então você viva de forma agradável a Deus. Não, veja como é interessante aqui, querido, como essa mensagem ela é totalmente contrária à mensagem do mundo, você percebe? O que o mundo diz para nós, o que Hollywood diz para nós? Siga o seu coração. Quase todo filme tem essa mensagem. Siga o que o seu coração está dizendo. E a Bíblia e Jesus vai dizer, não. Do teu coração procedem as coisas más. Siga o que a minha palavra diz. Busque entender a minha mensagem. Ouça a minha voz. Ouça o meu ensino e então viva uma vida digna do Senhor a partir do que está nas Escrituras e não a partir do que você entende no seu coração como correto. Percebe que diferença enorme entre você seguir seu coração e você seguir as Escrituras e o que nela está revelado para nós. Então, é muito perceptível isso. Conheçam ao Senhor, para que vocês possam, então, viver de maneira digna e de maneira grata. Porque essa questão de olhe para dentro de você, outra heresia do nosso tempo, como eles tinham as heresias deles lá, hoje nós temos a heresia dos coaches, do pensamento positivo. Olhe para dentro de você e busque todo o seu potencial. Querido, que mentira gigante, o evangelho não é isso. Jesus diz, olhe para dentro de você e encontre toda a podridão do mundo. Tudo aquilo que nós lemos, aquela lista, homicídios, adultérios, imoralidades, olhe para dentro de você e encontre isso. Mas o evangelho nos diz, não olhe para dentro, olhe para a minha palavra, olhem para Cristo, olhem para o evangelho, olhem para a palavra que lhes foi deixada. E vivendo dessa forma, então vocês vão poder viver de maneira digna do Senhor e agradável ao Senhor. A diferença do que o evangelho nos traz e do que a cultura prega para nós é enorme. Por isso é tão importante nós fazermos isso que estamos fazendo, estudar as Escrituras, pegar a palavra e ler. E a gente percebe de forma tão clara como o evangelho é simples e poderoso. Olha, não ouçam o mundo, não ouçam o coração de vocês. Cuidado, ouçam o que a palavra de Deus tem a dizer, medite nela de dia e de noite, cresçam no conhecimento, para que então sim vocês possam viver de maneira digna do Senhor. Então aqui nós temos esses 3 elementos: oração, amar a igreja, conhecer a vontade de Deus e viver de maneira digna. Isso aqui tudo, eu quero aqui para encerrar, trazer para você como isso aqui fecha de forma tão perfeita com a mensagem de Jesus no final do Sermão da Montanha. Não sei se você já ouviu falar, o Sermão da Montanha é o maior sermão que Jesus já fez. Nós devemos estudar ele no canal ainda. Ele está registrado bem completo em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Se você nunca leu, eu te convido a ler, leia várias vezes. É o sermão principal, é o texto que registra o maior sermão de Jesus. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui é para o final desse sermão. Quando Jesus está encerrando esse sermão, ele vai falar assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica.
Percebeu os dois elementos que nós estamos estudando aqui na abertura da carta de Paulo? Ouvir, conhecer a vontade de Deus e viver de maneira digna, praticar. E Jesus está terminando o maior sermão dele e está dizendo assim: todo aquele que ouve as minhas palavras, conhece as minhas palavras e as pratica. Ouvir e praticar será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha que maravilha isso. Jesus está falando: ouça a minha palavra, estude as Escrituras para viver de maneira digna, para praticá-la. Porque isso é ser um verdadeiro cristão. Isso, querido, de maneira alguma, isso é importantíssimo você entender. De maneira alguma estamos falando aqui de salvação pelas obras. Até porque essa carta que nós vamos estudar aqui fala justamente da suficiência da obra de Cristo. A obra de Cristo é totalmente suficiente para a nossa salvação. No entanto, tem um elemento importantíssimo que a gente tem que entender. Nenhum cristão é salvo pelas obras. Repara na preposição aqui. Nenhum cristão é salvo pelas obras. Mas todo cristão verdadeiro é salvo para as boas obras. Isso faz toda a diferença. Nós não somos salvos porque nós praticamos boas obras. Mas se você é um cristão verdadeiro, você com certeza é salvo para viver boas obras. Isso Jesus deixa muito claro. A gente leu aqui, a gente falou aqui essa frase de Jesus no final do Sermão do Monte. E alguns versículos antes, no mesmo capítulo 7, nós temos uma declaração de Jesus que o R.C. Sproul, né, um pregador já falecido, mas que eu admiro demais, ele falou, ele chamou essa de a declaração assustadora de Jesus. E de fato é uma declaração assustadora, quando Jesus vai dizer assim: olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, nem todo aquele que fala Senhor, Senhor será salvo, mas aquele que faz a vontade do Pai. E ele vai dizer, muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos, não expulsamos demônios, não fizemos milagres. Ou seja, essas pessoas estão falando de uma vida de intimidade, uma vida religiosa. Pessoas como 80%, 90% do Brasil que frequentam igrejas, que participam de alguma comunidade religiosa, que em suas mentes elas têm uma relação com Cristo, com o cristianismo. Mas Jesus vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquilo que alega ter intimidade, porque falar Senhor, Senhor 2 vezes, o elemento do texto está dizendo alguém que tem intimidade. Senhor, Senhor. Mas Jesus está falando: olha, às vezes você pode pensar que tem intimidade. Você tem fé, você declara que eu sou o teu Senhor. Mas Jesus está falando: olha, a declaração genuína de que eu sou o Senhor, ela vem acompanhada do quê? Da vida agradável. Tanto que o texto vai terminar assim, ó: afastem-se de mim, eu nunca os conheci, vocês que praticam o mal. Isso está lá em Mateus 7, 21 a 23, se você quiser depois conferir. A diferença está justamente nisso. Você quer saber se sua fé é genuína? Olhe para a sua vida, para os frutos da sua vida. É assim que Jesus fala: olha, observa a árvore. Árvore boa, bom fruto. Árvore má, maus frutos. Não adianta da nossa boca declararmos Senhor, Senhor, mas não temos uma vida digna do Senhor. Uma vida agradável a Ele. Uma vida de pessoas que amam a igreja, que oram pelo corpo de Cristo, que se dedicam para o crescimento da igreja, que ama o reino, que diz: Senhor, venha a nós o teu reino. Uma vida de alguém que não apenas diz santo, santo, santo. Não, mas alguém que também diz: eu vou fazer com que teu reino venha até nós. Eu vou trabalhar, eu vou ser parte da igreja. Eu vou crescer no conhecimento de Cristo,
porque eu quero viver de forma agradável ao Senhor. Amém, querido? Então, fica aqui o nosso início do nosso estudo. Depois nós vamos dar sequência, né? Próximo vídeo, nós vamos seguir do verso 13 em diante. Nós vimos esses 3 elementos aqui: oração, conhecimento da vontade de Deus e uma vida digna dele e grata, cheia de gratidão. E nós vamos ver o que Cristo fez por nós no próximo vídeo, porque ele vai começar porque Cristo nos resgatou. A gente falou aqui da condição do nosso coração, o ser humano pecaminoso. No próximo vídeo nós vamos falar sobre como Cristo nos resgata do seu poder, da sua graça. Carta de Colossenses, querido, vai ser um passeio maravilhoso nesse estudo, porque é difícil escolher uma carta, porque todas as cartas do apóstolo Paulo são magníficas, inspiradas pelo Espírito Santo. Mas eu comecei aqui com vocês por uma carta que eu realmente tenho muito carinho, porque ela é pequena, ela tem apenas 4 capítulos, só que ela está ali condensado nesses 4 capítulos ali a essência do Evangelho, a essência dessa compreensão da suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, então, compartilhe. Muito importante você compartilhar esse vídeo, a gente fazer avançar o Evangelho. Nós, às vezes, reclamamos da quantidade de falsos mestres, de pessoas ensinando coisas erradas, mas a pergunta é, o que eu e você temos feito para combater tanta mentira? Tanto pregador coach, tanto pessoa declarando que é profeta, declarando que é bispo, escandalizando a igreja do Senhor, porque já está previsto. Jesus falou, um monte de gente me chama Senhor, Senhor, mas no dia eu vou falar, afasta-se de mim. Isso não é uma novidade para as Escrituras, nem para Jesus, nem para Paulo. Mas a grande questão é, diante disso, diante dos falsos, o que eu e você estamos fazendo para propagar o verdadeiro Evangelho? O Evangelho simples. Veja, a gente estudou aqui, veja como o Evangelho é simples, como é fácil você ler e com auxílio, às vezes, de alguém, compreender o texto, guardar esses elementos, buscar viver a palavra. Então a grande questão é o que eu e você estamos fazendo. Faça aquilo que está em suas mãos, copie o link, manda para as pessoas, compartilha nas suas redes, se inscreve no canal. Vamos divulgar a palavra, divulgar o estudo das Escrituras, vamos crescer junto. Amém, querido? Que você seja abençoado, que a graça do Senhor esteja com vocês e até o nosso próximo vídeo.